A história de alguns reis da Bíblia é amplamente conhecida e admirada. Muitas pessoas já ouviram falar dos feitos heróicos do rei Davi e da sabedoria que Deus concedeu a Salomão, bem como de outros grandes reis mencionados nas Escrituras Sagradas. No entanto, além desses reis notáveis, a Bíblia também relata a história de alguns monarcas que tiveram atitudes extremamente cruéis durante seus reinados. Eu sou o Pregador 7. No vídeo de hoje, apresentarei os 3 reis mais cruéis de toda a Bíblia. Neste vídeo, veremos os atos mais abomináveis cometidos por esses monarcas impiedosos. O rei Manassés chegou ao poder com apenas 12 anos de idade e reinou por 55 anos em Jerusalém. Porém, diferente de seu pai Ezequias, que é considerado um dos reis mais notáveis de Judá, Manassés foi um monarca extremamente cruel e sanguinário, e se desviou dos caminhos do Senhor, cometendo toda espécie de abominação. No segundo livro de Reis, é citado que ele tirou a vida de tantos inocentes que seria o suficiente para encher toda a cidade de Jerusalém de sangue. Além disso, durante seu longo reinado, Manassés cometeu muitos atos abomináveis. Ele praticou feitiçaria e ocultismo e promoveu a idolatria no reino de Judá, chegando a colocar uma imagem de uma deusa pagã no templo do Senhor. Contudo, um de seus atos considerado mais cruéis foi oferecer seu próprio filho como sacrifício humano ao deus pagão Moloque. Nesse ritual macabro, o fogo era aceso dentro do ídolo e quando as suas mãos ficavam bem quentes, o sacerdote de Moloque pegava o bebê dos braços do pai e punha-o nas mãos da imagem de Moloque, que era feita de bronze e oca. Então os tambores eram tocados, para evitar que os pais ouvissem o grito e o choro agonizante da criança. Essa prática abominável e cruel tinha sido condenada por Deus há muitos anos. No livro de Levítico, Moisés já havia escrito: "Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor." Por ser rei de Judá, Manassés conhecia muito bem esse mandamento do Senhor. Porém, mesmo assim, o desobedeceu e entregou seu filho recém-nascido para ser queimado vivo nas mãos de Moloque, um falso deus criado por homens idólatras e cruéis. O rei Acaz ascendeu ao trono com 20 anos de idade e seu governo durou 16 anos. No entanto, em vez de seguir o exemplo de seu pai, o rei Jotão, que buscou ao Senhor e governou com honra, ele não demonstrou reverência alguma a Deus. Antes foi um monarca idólatra e as abominações cometidas por ele o tornaram conhecido como um dos piores reis de Judá, superando até mesmo Manassés. Acaz também adotou costumes condenáveis de povos que não temiam a Deus, chegando ao ponto de sacrificar seus próprios filhos para um deus pagão. Segundo alguns comentaristas bíblicos, esse ato cruel provavelmente ocorreu durante o período de severa opressão que Acaz sofreu dos sírios, numa tentativa desesperada de aplacar a suposta ira das divindades pagãs que ele cultuava. Essa atitude de Acaz foi algo tão terrível que o local onde ele e outros ímpios sacrificaram seus filhos, conhecido como Vale de Rinom, posteriormente foi amaldiçoado pelo profeta Jeremias. E com o tempo, esse lugar se tornou uma espécie de depósito de lixo de Jerusalém, um local desprezível e maldito pelos judeus. Herodes o Grande, sem dúvida, figura entre os reis mais cruéis da Bíblia. Colocado pelos romanos como rei dos judeus, foi responsável por inúmeros atos perversos, incluindo o assassinato de sua própria esposa e vários filhos, movido por uma paranoia relacionada a conspirações que ameaçavam seu trono. Essa desconfiança de Herodes em relação a conspirações era tão intensa que ele era capaz de se disfarçar de um cidadão comum para se misturar entre o povo e conhecer o pensamento popular, na busca por
possíveis conspiradores. Um dos atos mais perversos de Herodes foi o massacre dos inocentes. Ao saber do nascimento de Jesus, o monarca sanguinário ordenou a morte de todos os bebês meninos com menos de 2 anos que viviam em Belém e nas redondezas da cidade, temendo perder seu trono para o novo rei dos judeus. A crueldade de Herodes não cessou nem quando ele estava à beira da morte, sentindo dores terríveis no estômago e sendo literalmente devorado por bichos. O perverso rei sabia que era odiado pelos judeus e ninguém lamentaria sua morte. Por isso, ordenou que anciões do povo fossem presos e mortos durante seu falecimento, para que houvesse pranto e lamentações por toda a cidade. O que podemos aprender com a história de Manassés, Acás e Herodes, os reis mais cruéis da Bíblia? Na verdade, há várias lições, mas vou focar apenas em 2. A primeira é que quando o homem está no poder e não guarda a lei de Deus em seu coração, torna-se capaz de cometer atos terríveis. Há até um provérbio que diz: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Também compreendemos que qualquer forma de idolatria é diabólica e obscurece a visão das pessoas. Os reis Manassés e Acás adoraram Moloque e outros deuses pagãos de sua época. Atualmente, inúmeras pessoas idolatram celebridades, jogadores de futebol, figuras políticas e líderes religiosos, afastando-se assim dos princípios do Deus verdadeiro. No livro do profeta Jonas lemos: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia.